Olá pessoal! Hoje falaremos sobre as últimas palavras do Papa Francisco e sobre uma infiltração que está acontecendo dentro da Igreja Católica no mundo todo. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. O Papa a empresários cristãos. Contribuir para o bem de todos. O bem comum é certamente um elemento decisivo em seu discernimento e em suas escolhas como líderes, mas deve aceitar as obrigações impostas pelos sistemas econômicos e financeiros atualmente em vigor, que muitas vezes ridicularizam os princípios evangélicos da justiça social e da caridade, disse Francisco aos empresários franceses. O Papa Francisco recebeu em audiência, na manhã desta sexta-feira, no Vaticano, um grupo de empresários franceses que veio a Roma em peregrinação sobre o tema do bem comum. Acho muito bonito e corajoso que no mundo de hoje, muitas vezes marcado pelo individualismo, pela indiferença e até mesmo pela marginalização das pessoas mais vulneráveis, alguns empresários e dirigentes empresariais tenham no coração o serviço de todos e não apenas de interesses privados ou de círculos restritos. Não tenho dúvidas de que isso seja um desafio para vocês, sublinhou o Papa Francisco. A seguir, Francisco compartilhou com os empresários alguns ensinamentos do Evangelho, para ajudá-los a cumprir o seu papel de líderes segundo o coração de Deus. Usou os binômios ideal e realidade, e autoridade e serviço, conceitos que parecem estar sempre em tensão, mas que o cristão, auxiliado pela graça, pode unificar em sua vida. O cristão vive uma colisão entre o ideal e a realidade. Ideal e realidade. Muitas vezes o cristão vive uma colisão entre o ideal com o qual sonha e a realidade que encontra. O Papa recordou a passagem bíblica em que Maria dá à luz o Filho de Deus na pobreza de um estábulo. A gente sempre espera que tudo corra bem, mas depois chega um problema inesperado e cria-se um choque doloroso entre expectativas e realidade. A busca do bem comum é um motivo de preocupação para vocês, um ideal no contexto de suas responsabilidades profissionais. O bem comum é certamente um elemento decisivo em seu discernimento e em suas escolhas como líderes, mas deve aceitar as obrigações impostas pelos sistemas econômicos e financeiros atualmente em vigor, que muitas vezes ridicularizam os princípios evangélicos da justiça social e da caridade. Imagino que, às vezes, sua tarefa pesa sobre vocês, que sua consciência entra em conflito quando o ideal de justiça e de bem comum que vocês imaginavam alcançar não foi realizado, e que a dura realidade se apresenta a vocês como uma falta, um fracasso, um remorso, um choque. Diante do escândalo da manjedoura, Maria não desanimou, não se rebelou, mas reagiu, protegendo e meditando em seu coração, demonstrando uma fé adulta que se fortalece na provação, disse ainda o Papa. A missão do empresário cristão se assemelha à do pastor. Com o segundo binômio, autoridade e serviço, o pontífice recordou a passagem bíblica em que os apóstolos discutem sobre quem é o maior entre eles. Jesus intervém, dizendo: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Segundo Francisco, a missão do empresário cristão se assemelha em muitos aspectos à do pastor, de quem Jesus é o modelo, e que sabe ir na frente do rebanho para indicar o caminho, sabe ficar no meio do rebanho para ver o que está acontecendo e sabe ficar atrás para garantir que ninguém perca o contato. Muitas vezes exortei padres e bispos a terem o cheiro das ovelhas, a mergulharem na realidade daqueles que lhe foram confiados, a conhecê-los, a estar perto deles. Acredito que este conselho vale também para vocês, portanto, os encorajo a estarem próximos daqueles que colaboram com vocês em todos os níveis, a se interessarem por suas vidas, a estarem conscientes de suas dificuldades, sofrimentos, angústias, mas também de suas alegrias, projetos e esperanças. Exercer a autoridade como um serviço requer compartilhá-la, disse ainda o Papa. Embora o exercício da autoridade exija a tomada de decisões corajosas e por vezes na primeira pessoa, a subsidiariedade permite a cada um dar o melhor de si, sentir-se envolvido, assumir sua parte de responsabilidade e contribuir para o bem de todos. Sei que o evangelho pode ser exigente e difícil de ser vivido no mundo profissional e competitivo,
No entanto, concluiu Francisco, convido-os a manterem o olhar fixo em Jesus Cristo, com a sua vida de oração e oferta de seu trabalho cotidiano. O que você achou das palavras do Papa Francisco? Deixe nos comentários a sua opinião. Deixe também um amém nos comentários. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Há uma infiltração da nova era na espiritualidade católica, diz bispo espanhol. Correntes gnósticas e racionalistas que formam o que se conhece como nova era estão infiltradas na espiritualidade católica, disse em uma conferência o bispo de Orihuela, Alicante, na Espanha, Dom José Ignacio Munilla. Em sua conferência Metastase do Gnosticismo no século XXI, confluência entre a nova era e o racionalismo infiltrados na espiritualidade católica, publicado no canal do YouTube em 4 de janeiro de 2022, o bispo espanhol expôs os erros contra a fé. Refiro-me à metastase do gnosticismo no século XXI, porque este erro não ficou no século I, mas o temos e com força atualmente, disse o bispo. Dom Munilla relatou um acontecimento ocorrido em um noviciado católico, que reflete a grande crise que surgiu do esvaziamento do conteúdo da parte mais central do cristianismo, que é a revelação. Lembro-me, por exemplo, de um noviço de uma ordem religiosa que sofria porque via que no noviciado de sua ordem estavam com essas teorias de que não era preciso ter certezas, e o pobre menino entrava no noviciado e lhe diziam: "O que era isso de se ajoelhar diante do sacrário?" Lamentou. Estes extremos gnósticos estão muito mais presentes do que parece, já que até as disciplinas de religião nos centros católicos estão sendo substituídas por exercícios de interiorização, acrescentou. O bispo também advertiu que o divórcio entre a teologia e a busca da santidade pode levar à heresia do gnosticismo. Quer estudar teologia? Comece adorando o Santíssimo Sacramento. Quer se tornar doutor ou licenciado? Comece por jejuar, ajudar os pobres e colocar-se de joelhos diante do Santíssimo. E assim a teologia terá o seu lugar. Do contrário, há o perigo do gnosticismo, uma espécie de estudo abstrato da caridade que não leva a se comprometer com os pobres, disse o bispo. O que é gnosticismo e racionalismo? Seguindo o que foi escrito na exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, Dom Munilla disse que o gnosticismo é, possivelmente, a primeira de todas as heresias, já que foi escrito sobre ele nas cartas do Evangelho de São João. O bispo de Orihuela, Alicante, comentou que a principal crise da espiritualidade católica está fundamentalmente na nova era, que é uma nova face do antigo gnosticismo. Esta propõe uma espiritualidade sim, religião não, ou seja, passar da fé no Deus que se revelou à autoconsciência iluminada do homem, comentou o bispo. Sobre o racionalismo, que se encontra no subtítulo de sua conferência, Dom Munilla explicou sua confluência com a nova era. O que o racionalismo modernista buscou foi a tentativa de adaptar o cristianismo às categorias atuais, com a pretensão de domesticar Deus, a revelação, mundanizando o cristianismo, comentou. Ele esclareceu que o racionalismo geralmente não nega os mistérios da fé, mas geralmente os reinterpreta a partir de categorias racionalistas, esvaziando-os de conteúdo, reformula-os de acordo com a cultura de cada momento, incompatibilidade do cristianismo com o gnosticismo. O bispo Dom Munilla advertiu em sua conferência que, de forma alguma, o caminho cristão pode ser confundido com o gnosticismo. O Deus feito carne é a declaração mais contundente contra o gnosticismo e o racionalismo, porque é Deus quem se deu a conhecer, nos falou com a nossa própria linguagem, fundou uma igreja, escolheu 12 apóstolos, detalhou. O bispo Dom Munilla também lembrou aos católicos que Deus é simples, ao contrário das correntes gnósticas e da nova era. Se nós não nos tornarmos simples, não entenderemos Deus. Por isso o gnosticismo e o cristianismo do Deus que se fez menino são uma grande oposição. Em nenhum lugar se diz que Deus se fez filósofo e habitou entre nós. Não, Deus se fez menino, Deus se fez carne e habitou entre nós. O bispo afirmou que a defesa da fé dos simples
O que celebramos no Natal, a encarnação, o nascimento de Jesus, é tão transcendente, tão maravilhoso, tão simples. Deus se faz entender por aqueles que são conscientes de que ele se revelou em conceitos não de filósofos, mas em conceitos de um encontro pessoal entre nós. Outros erros do gnosticismo. Dom Munil explicou que o gnosticismo é sustentado por erros filosóficos, como o panteísmo e o imanentismo. O panteísmo diz que Deus não é alguém distinto de você mesmo. O rosto pessoal de Deus se desfaz e se diz que o objetivo é alcançar a unidade com o cosmos, tendo uma fusão com o absoluto, apagar os limites entre Deus e a criatura. Sobre o imanentismo, ele disse que é o oposto da transcendência. Dizemos que Deus é transcendente e que é imanente, porém para o gnosticismo não existe tal transcendência. Tudo é imanência e até confunde o natural com o sobrenatural. Outro grave erro do gnosticismo e da nova era, advertiu Dom Munil, é esquecer a ferida que o pecado original também deixou na natureza. O homem não é chamado para se diluir em energias ou na natureza. Ele é chamado para reinar no universo sem se diluir nele. Por meio do batismo, somos sacerdotes, profetas e reis. Somos chamados a transformar o mundo e a oferecer a Deus um mundo novo, recordou o bispo. Finalmente ele criticou: o gnosticismo que está sendo introduzido à força na nova cultura é muito soberbo. E você, concorda com a opinião do bispo da Espanha? Deixe nos comentários a sua opinião. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.